Eu juro, eu fui para ver o Nosferatu, o careca, e não ter que ver o outro careca. Olá pessoal, meu nome é Eduardo Miranda, sejam bem-vindos a mais um Projeto Cinevisão. E talvez esse, talvez não, com certeza esse, o último do ano de 2024. E eu já vou trazendo a maior expectativa para 2025, pois esse filme estreia nessa quinta-feira, dia 2 de janeiro. E eu tô falando, claro, Nosferatu, do diretor Robert Eggers. Robert Eggers, o mesmo da Bruxa, O Homem do Norte, O Farol. Filmes que eu não tenho o que dizer tecnicamente de Eggers. Eggers talvez o cara que hoje em dia mais assine os filmes dele, com a identidade visual, a paleta de cores, os efeitos que ele usa, a estética, o design, tudo dele. Por exemplo, antigamente, para quem não sabe, o filme ele era uma fita, cheio de fotogramas, cheio de pequenas fotos, 24 quadros por segundo. Lembra disso? Lumière, essas coisas. Quando você pega um filme do Eggers, você pode, de olho fechado, puxar a película, cortar um fotograma e fazer um pôster, fazer um quadro. Porque ele é um artista completo quando ele fala em fotografia, quando ele fala em ambientação, quando ele fala em clima, quando ele fala em iluminação, quando ele consegue expressar isso da maneira como ele gosta, ele é muito eficaz, ele é muito competente nisso que ele faz. Porém, é aquele problema. Nem porque você é uma pessoa tecnicamente perfeita e que, claro, assina a sua direção com um punho forte, quer dizer que quando você escreve ou quando você está envolvido de uma certa forma com o roteiro, você irá sair bem. E, infelizmente, é nesse ponto em que Nosferatu, de Robert Eggers, não vai nada bem. Como eu disse, eu não posso falar tecnicamente nada desse filme. Esse filme, tecnicamente, sim, deveria ser um dos candidatos do Oscar para 2026, né? Uma vez que ele estreia 2025, ele seria 2026. Essa transição é sempre difícil saber, mas com certeza, melhor fotografia, edição de som, cabelo e maquiagem, figurino. O figurino dele é impecável. É um figurino assim que você te tira o fôlego quando você olha para aquilo. A trilha sonora, ela não é assim uma trilha sonora marcante, mas é uma trilha sonora que acaba sendo competente para a ação que se desenvolve na tela. É aquela trilha sonora que apenas acompanha o andar da carruagem. Acontece uma coisa, ela vai te dar o suporte de trilha sonora, mas não é nada genial, não dá para você sair com um tema na cabeça, certo? Mas vamos voltar àquela história do escrever e roteirizar. Roteiro, história, isso é a alma, isso é a ânima de um filme. Sem isso, você pode ter o que for, ter o orçamento que você quiser, o budget mais alto que Hollywood possa te dar. O filme irá entrar em colapso. E, infelizmente, Nosferatu, esse é o maior e melhor exemplo dessa característica, de quando você não faz um bom tratamento no seu roteiro e aí você acaba falindo, você acaba quebrando, você acaba flopando a si próprio. Por que eu estou sendo tão rigoroso? Claro, veja bem, a partir desse momento eu vou falar spoiler. Eu não tenho como falar desse filme sem spoiler. Então, para agora o vídeo, assiste o filme e depois volta para assistir dessa parte para frente. Porque o que eu tinha para falar da crítica sem spoiler, eu já falei. Daqui para frente é tudo com spoiler. Tá bom? Combinado? Tem 3 segundos, hein?
Agora é spoiler, tá valendo. Nosferatu, ele é uma criação às avessas. Claro, você precisa saber da história de Nosferatu, por que o filme Nosferatu, para entender o que aconteceu com o roteiro do Nosferatu do Robert Eggers. Vamos lá para 1800 e bolinha, que foi quando Bram Stoker lança Drácula, seu clássico máximo, o livro que fez o maior sucesso e que até hoje é editado em diversas editoras e de diversas formas, nos mais variáveis formatos. Talvez uma das edições mais famosas do mundo. Drácula, de Bram Stoker. Passado o tempo, em 1900 e lá vai bolinha dos anos 20, para ser lançado em 1922, um diretor alemão chamado Murnau, ele para e pensa, que se eu fizesse algo mais ou menos parecido, para eu não ter que pagar direitos, ou não ter que me envolver muito com isso, eu estou na Alemanha, eu vou pegar uma história de um cara que vai para uma terra estranha, falar com um cara esquisito, e que acaba se envolvendo num problema com vampirismo, e lá, beleza, eu acho que eu vou. Isso, aliás, está muito bem retratado no filme A Sombra do Vampiro, que é estrelado pelo John Malkovich, o John Malkovich que faz o Murnau, e o próprio William Dafoe, que também está em Nosferatu. Só que, no caso, ele faz o Max Schreck, que é o ator de performático, né? Aquela coisa que a pessoa entra no papel e não sai dele. E isso, aliás, vale um vídeo só para o Max Schreck, que quando foi encenar, lá em 1920, né? 21, 22, quando ele foi fazer o Nosferatu daquela época, as pessoas nem podiam falar com ele direito, porque ele entrou no papel do vampiro. Isso é uma história fascinante. Volto a dizer, recomendo A Sombra do Vampiro. Então vamos lá. O que aconteceu? Murnau faz esse filme, onde ele troca o nome de Drácula por Conde Orlok, o hacker por Hutter, a mina por Ellen, e vai fazendo pequenas alterações em cima de uma linha muito óbvia, que é a história do cara que trabalha numa imobiliária, seu chefe manda ele para os Montes Cárpatos para poder entregar a um conde misterioso a proposta de uma moradia na terra onde ele vive. E claro, vai haver todo o envolvimento quando ele chega, e aí é a história exatamente do Drácula, só que com outras características. E qual é a principal mudança nisso tudo? A principal mudança é que Murnau, quando fez o design do Nosferatu, ele não quis associar o morcego, mas ele jogou mais para o rato. Então ele faz uma criatura pálida, completamente careca, e inverte os caninos pelos incisivos, colocando 2 dentinhos aqui na frente. Ele também traz a praga para a Europa, que é a peste negra, né? Que depois a gente fica sabendo que é a peste bubônica, através da pulga do rato, porque com ele vem diversos caixões com ratos e tudo mais. E ele cria essa mística, esse clássico imortal que compõe o expressionismo alemão, é um dos expoentes do expressionismo alemão, onde você vê todas as características dessa linha nele, assim como no Armário do Dr. Caligari, assim como em Golem, assim como em tantos outros. E você tem ali feito Nosferatu. O que aconteceu? A viúva do Bram Stoker estava viva. A viúva do cara que escreveu Drácula. E quando ela soube disso, deu ruim. Mas deu muito ruim. Deu tão ruim que o processo impunha ao Murnau acabar, destruir, queimar as cópias. Não poderia sobrar absolutamente nada de Nosferatu, uma vez que era um plágio, era algo baseado na obra do marido dela e que não foi pago para isso. Isso foi terrível, mas foi feito. Tanto que o que temos hoje em dia de Nosferatu, de 1922, vem de cinematecas, colecionadores e de cinemas que, durante a demolição, descobriram, quase que num trabalho arqueológico, cópias esquecidas do Nosferatu dentro de seus depósitos. E, além do mais, em grandes cinematecas,
havia até mesmo cortes que o Murnau não havia inserido na cópia original. Mais ou menos o que aconteceu com Fritz Lang em Metrópolis. Você hoje em dia tem Metrópolis totalmente completo. A mesma coisa aconteceu com Nosferatu. Ele foi reconstruído, ele foi remasterizado, a trilha sonora dele reconstruída, e hoje em dia você pode assistir o Nosferatu de Murnau quase na íntegra e totalmente refeito. Porém, quando Robert Eggers pega o projeto Nosferatu, ele não entende muito bem, ou ele quis tentar sair da caixa, né, botar a cabeça fora do balde e tentar fazer algo um pouco diferente do que já havia sido feito. Porque também, no final dos anos 70, início dos 80, final dos 70, nós temos o Nosferatu do Herzog. Do Herzog. Quem é o Herzog? Bom, você viu o Mandaloriano? Aquele primeiro cara que manda caçar o Grogu? Então você vai saber quem é o Herzog, é ele. Mas então, esse diretor pega dois atores maravilhosos, Klaus Kinski e Isabelle Adjani, e faz essa história, conta de novo essa história que o Murnau havia criado. Ele oficialmente faz Nosferatu, seguindo todas as regras e padrões definidos pelo Murnau. Dessa história que é exatamente a história do Drácula, mas que tem essas diferenças marcantes, essas diferenças que criam criam uma cisão, cria uma vertente entre o que é a história do Drácula e o que é a história do Nosferatu. São duas coisas completamente diferentes e que, no caso, falam sobre a mesma coisa. Eu sei que parece confuso, tá, gente? Mas é o que está acontecendo, é o que rola. Então, o Robert Eggers, ao qual eu nunca esperei um ato que eu chamo de covardia, e aí eu boto covardia entre aspas, porque eu acho que ele teria competência o suficiente para fazer a sua versão de Drácula. O Francis Ford Coppola já fez o Drácula dele há muito tempo, onde o Gary Oldman deu um show como Drácula. O Keanu Reeves fez um hacker maravilhoso. A Winona Ryder fez uma mina sensacional. Anthony Hopkins fez um Van Helsing como poucos. Então, ele poderia muito bem assumir e dizer, não, eu vou fazer o meu Drácula, baseado diretamente na obra de Bram Stoker. Mas não, ele prefere dizer que é Nosferatu. E aí, o que acontece? Começa a bestialidade. Porque ele faz questão de sair completamente do padrão do Nosferatu. Aqui, Nosferatu não é pálido, careca, com dois dentinhos na frente, uma figura esguia, uma figura decadente. Não! O Nosferatu ele tem quase 2 metros de altura, um baita de um bigodão que vem quase até o meio da boca, um cabelinho jogado para o lado, usa cartola, um casacão de pele por cima. Ele tem uma estética completamente fora do que é Nosferatu. Entendam, não adianta... Sabe, faz uma coisa, abre agora o Google e bate assim, Robert Eggers, e olha assim, bate em filmes. Olha a figura do Nosferatu que vai aparecer. Quem ilustrou isso sabe que o Nosferatu não é o que ele está mostrando na tela. O que ele mostra na tela é o que até então ninguém tinha feito. Porque no romance do Bram Stoker, Drácula tem bigode. Em todo romance ele não tira o bigode, ele tem um bigodão. Ele começa com um bigodão branco, depois fica com um bigodão preto. É porque é baseado na famosa pintura do Conde Vlad Tepes, Drácula. Drácula, porque é filho de Dracul. Dracul, dragão, Drácula, filho do dragão. Então, este personagem histórico, que é Vlad Tepes, que ganhou esse nome porque gostava de empalar as pessoas
né, depois de um campo de batalha, e botar ao redor do castelo dele. Quando o Bram Stoker pega essa história e pensa que esse cara, na terra onde vampiro é a maior lenda, é o maior personagem folclórico que existe, ele associa de maneira muito inteligente o vampirismo a Drácula, ele faz essa persona do Drácula que ninguém nunca usou. Na verdade, o Francis Ford Coppola, ele usa um pouco disso, mas nunca foi retratado exatamente como o livro e exatamente como o Robert Eggers faz. Então, é assim, se eu entro para ver Nosferatu, eu vou ver a cara do Drácula que eu conheço? A minha expectativa é ver a criatura careca, branca, pálida, com os dentinhos. Mas não, o que eu vejo é a figuração do livro Drácula, do Bram Stoker. O vampiro de bigodão, cartola, aquela capona, um jeito imponente. E isso já, de uma certa forma, quebra. Isso, gente, entendam, pelo amor de Deus. Eu estou falando para as pessoas que conhecem um pouco de cinema e sabem exatamente dessa diferença toda que eu estou falando até agora, de uma coisa para outra. Quando você pagar o seu ingresso e sentar, entenda, você não vai ver nada parecido com o Drácula de 22 ou o Drácula dos anos 70 a 80. Você vai ver Drácula. Aí vamos para outra característica do roteiro que é muito esquisita. E aí ele não assim, ele não é só covarde de não fazer um Drácula só para ele, só para chamar dele. Ele tenta fazer homenagens. Eu vou falar homenagens até para salvar a barra dele, porque na verdade parece não ter personalidade. O filme dele, o roteiro dele, passa a não ter personalidade, uma vez que ele usa tanto coisas do filme do Coppola como coisas do filme do Murnau. Ou melhor, do Herzog. Tá, não vamos botar o Murnau na história. Vamos botar o Herzog que está vivo. Então o Eggers, parece que ele pensa assim, peraí, eu vou mexer nesse campo. Coppola está vivo, Herzog está vivo. Eu não vou mexer com eles. Eu não quero mexer com eles. Eu vou botar coisas que pareçam com coisas que eles já fizeram e que pareçam uma grande homenagem à obra deles. Meu Deus, para quê? Faz o teu Drácula. Não precisa mexer em Nosferatu. Nosferatu tem um outro tratamento. Mas não. De uma maneira sem personalidade, sem originalidade, ele acaba repetindo a pronúncia que o Gary Oldman imortalizou no Drácula, no Bram Stoker's Drácula do Coppola. Ele acaba fazendo clichês de sombreamentos e portais e coisas que o Murnau e o Herzog imortalizaram. Ele passa a fazer um caldo, um mix entre Drácula e Nosferatu no cinema, que acaba sendo algo tão assim, no meu entender, tão injusto para o diretor que ele é, tão pífio para o trabalho lindo que esse cara pode fazer na tela, que aí o filme começa a quebrar um pouco. Mas nada ia me preparar para uma outra característica do roteiro. E aí não tem a ver com a covardia, tem a ver com tara. Eu acho que o Robert Eggers, ele tentou soltar um pouco da tara dele, com um conteúdo sexual forte, uma mão pesada no sexo, dentro dessa história, que sim, Drácula é uma criatura sensual, sexualizada, mas não no tamanho, não na proporção que é colocada. Eu juro, eu fui para ver o Nosferatu, o careca, e não ter que ver o outro careca. Pelo incrível que pareça, os efeitos visuais são usados para você ver a troçoba do Nosferatu. Infelizmente, você vai sentar e ver o negócio do Nosferatu, coisa que ninguém pediu, ninguém solicitou, é uma coisa que é um plus a mais que não precisava. Não era necessário que isso acontecesse. Assim como você vai ver cenas de sexo completamente brutais, cenas de nudez desnecessárias, cenas sexualizadas que são
completamente gratuitas para o tema colocado na tela ou o tema proposto no roteiro. Para que querer ser diferente nesse ponto? Para que esse sexismo excessivo? Parece a pior parte de um cinema nacional. Parece a pior colocação que se pode ser feita. Não é necessário isso. E isso eu vou mais longe. Ele coloca que a criatura, ou Drácula, ou Orlok, quem seja, já tem uma relação prévia com a Ellen, ou com a Mina. Então, Drácula, ou Conde Orlok, ele já teria tido um caso com a Ellen, ou com a Mina. E no meio do filme, tem uma discussão de relação, rola um DR. De repente, você vê aquela criatura enorme com aquela garota, um gritando com o outro, e daqui a pouco ela com o marido, dizendo que o ex dela é melhor. Porque o meu ex era melhor que você. O ex que ela tá falando é o Conde Orlok, é o Drácula. É o vampiro, tá? Ela joga na cara do Hutter ou do hacker, como queira, né? Porque eu vou ter que sempre falar um ou outro, já que o filme não tem característica. Já que o filme não se define, eu tenho que falar um e outro. Então, ela joga na cara do hacker ou do Hutter que o ex dela era melhor, meu ex era melhor. Aí ele pega e começa a detonar a mulher enquanto ela grita, ele era melhor que você, e aí ele com raiva pega ela. E é um show dos horrores que você fica assim, ó, do tipo, meu Deus, onde é que nós viemos parar? Isso só pode ser para do Eggers, não há lógica. Então, assim, o filme, para mim, ele colapsa, ele se destrói quando ele não tem mais a identidade da obra. Uma proposta para vocês. Pega o filme do Murnau, de 22, pega o filme do Herzog, do final dos anos 70, 80, assiste. Você vai ver ali correlações, mesmo eles sendo completamente diferentes na essência, você vai ver correlações. Agora, essa bestialidade que foi colocada na tela, sinceramente, eu economizaria meu dinheiro, daria meu jeito, esperaria passar no streaming de sua preferência, mas optaria por qualquer outra coisa melhor nesse novo ano de 2025. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Eu sei que vocês estão me implorando, estão me pedindo pro react do Super-Homem. Tá até aqui, ó. Tá até com a marquinha aqui, ó. Super-Homem. Eu vou fazer, gente, eu prometo. O problema é que existem outros fatores pelo qual o meu react desse trailer está um pouco comprometido. Mas, gente, assim, eu vou fazer. Eu prometo que eu vou fazer, tá bom? Não sei se vai ser no finzinho desse ano ainda, no início do outro, mas eu vou fazer. Tá legal? Então, pessoal, assim, vendo a bolinha amarela aqui do lado, clica nela. Clicando nela, você vai já fazer parte aqui do canal. Clicando a sineta, um dos primeiros a saber tudo que rola por aqui. Então, feliz ano novo. Que o ano novo, o ano de 2025, seja um ano de realizações, muita saúde e muita felicidade. E que a gente continue aqui no canal falando de tudo isso que a gente mais ama. Forte abraço, um grande beijo, feliz ano novo.